Então, uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Então, mais uma noite de trabalho, mais uma noite fazendo aquilo que mais amamos, é estar com a espiritualidade para sempre nos dar bom ânimo para seguirmos a nossa jornada. Então, hoje nós vamos falar lá do livro O Espírito da Verdade, na lição 9, Dinheiro e Amor. É uma mensagem psicografada por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo Espírito Meimei. E cada lição desse livro está linkado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E na lição de hoje, Dinheiro e Amor, linka com o capítulo 11, Amar o Próximo como a Si Mesmo. Item 9, onde o Espírito Fenelon nos fala sobre o amor. E ele nos diz assim: o amor é a essência divina. Todos os homens, do primeiro ao último, possuem, no fundo do coração, a chama deste fogo sagrado. É um fato que já puderam constatar muitas vezes. O pior dos homens, o mais perverso, o mais criminoso, sempre tem, por um ser ou por um objeto qualquer, uma grande afeição, e luta contra tudo o que tente diminuí-la. Mesmo no homem mais endurecido, essa afeição pode atingir proporções admiráveis. Eu disse, por um ser ou por um objeto qualquer. Porque existem pessoas que dedicam todo o seu amor aos animais, às plantas e até mesmo a objetos materiais. São os solitários, aqueles que evitam viver em sociedade e que reclamam da humanidade em geral. Eles resistem à tendência natural de sua alma ao seu redor. Alguém simpático para se aperfeiçoar. Agindo assim, rebaixam a lei de amor à condição de instinto. Porém, façam o que fizerem, não serão capazes de sufocar o amor vivo que Deus depositou em seus corações, quando de sua criação. Esse amor se desenvolve e cresce com a moral e com a inteligência. Embora frequentemente oprimido pelo egoísmo, o amor é a fonte das afeições sinceras e duradouras, que ajudam os homens a percorrerem o difícil e duro caminho da existência humana. Existem pessoas que não aceitam a reencarnação, pela ideia de que outros participarão do convívio com as pessoas pelas quais elas têm simpatia, carinho e também ciúmes. Pobres criaturas! É o seu afeto que as torna egoístas. Seu amor está restrito a um círculo íntimo de parentes e amigos, sendo indiferentes às demais pessoas. Pois bem, para praticar a lei de amor, como Deus gostaria, é preciso que pouco a pouco consigam amar todos os seus irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas se cumprirá porque Deus assim o quer. A lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento da nova doutrina. É ela que um dia destruirá o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Além do egoísmo pessoal, existe ainda o egoísmo de família, de classe social e de nacionalidade. Jesus disse: amem o próximo como a vocês mesmos. Mas afinal, quem é o meu próximo? Será a família? A religião? A pátria? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que os habitam. Já o planeta Terra, destinado a realizar em breve um sensível progresso e uma grande transformação social, verá a sublime lei de amor ser praticada por seus habitantes. Vai ser praticada como um reflexo da divindade. Os efeitos desta lei
são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos pela lei do amor que diz: não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês, mas ao contrário, façam a eles todo o bem que puderem. Não acreditem na secura e no endurecimento do coração humano. Mesmo a contragosto, ele cede ao verdadeiro amor. É como se fosse um imã, ao qual não se pode resistir. A prática do amor desperta os germes dessa virtude que está adormecida em seus corações. A terra, morada de provações e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado chamado amor. Quando isso acontecer, nela serão praticadas todas as virtudes filhas do amor, ou seja, a caridade, a humildade, a paciência, a resignação e o sacrifício em favor do próximo. Não se cansem de ouvir o que dizia João, o evangelista, que mesmo na velhice, quando já estava enfermo e não podia mais pregar, apenas repetia essas doces palavras: meus filhinhos, amem-se uns aos outros. Caros irmãos amados, pratiquem essas lições. Sua prática é difícil, mas a alma retira delas um imenso benefício. Acreditem em mim e façam o sublime esforço que eu peço. Amem-se. Verão a terra se transformar em um novo paraíso, onde as almas virtuosas desfrutarão do repouso merecido. Fenelon, Bordeaux, 1861. Então vejam, meus amigos, como a receita da felicidade é simples. Nós é que complicamos, e quando digo nós, eu me incluo totalmente. Basta apenas nos amarmos uns aos outros. Jesus já nos disse isso há mais de 2000 anos. João Evangelista pregou isso também até o fim de seus dias, aqui na terra. E o Espírito Fenelon também nos alerta nesta passagem no Evangelho. Parece até que nós não queremos acreditar em tudo que nos foi dito, que só amando o nosso próximo seremos felizes, buscando a nossa evolução espiritual. Mas vamos ver o que Meimei vai nos falar na lição de hoje, dinheiro e amor. E ela nos diz assim: diante do bem, não pronuncieis a palavra impossível. Aí a gente pensa, né? Mas isso não dá para fazer. Isso aí é muito complicado. Isso é muito caro. A gente sempre botando empecilho ao tentar fazer uma caridade, né? Nossa, eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou poder resolver esse problema? Como é que essa pessoa que está me pedindo uma ajuda, eu posso ajudá-la se eu não tenho recurso? Isso é impossível. Diante do bem, não diga essa palavra impossível. E Meimei continua: certamente sofres a dificuldade dos que herdaram a luta por preço das menores aquisições. O que significa isso? Vocês vão ver que os espíritos, nessa época em que estavam escrevendo, eles são muito literários. Eles escrevem com um primor muito belo, porque a época que este livro foi lançado, esse livro, O Espírito da Verdade, os leitores eram de uma classe mais alta do ponto de vista da formação intelectual. Se fossem escritos muito rasteiros, muito simplistas, essas classes mais intelectuais estariam considerando isso uma baboseira. Porém, vindas essas mensagens de espíritos que estão utilizando a nossa língua, o nosso idioma, de uma forma bastante fina, bastante interessante do ponto de vista da construção linguística, isso não pode ter sido uma obra de um indivíduo que não teve o curso do primário completo.
Vocês veem aqui que eles estão utilizando umas formas de escrever que às vezes as pessoas acham difícil de decodificar e por isso perdem o conteúdo. Porque elas pulam. Ah, tá muito complicado de entender esse negócio, eu vou passar. Às vezes a gente, no início, quando a gente começa a ler mais livros espíritas que foram escritos há mais tempo atrás, a gente às vezes não entende em uma frase, 3, 4 palavras para a gente é difícil, a gente tem que estar lá buscando no dicionário, né? Então, às vezes não temos a paciência de se aprofundar. Vamos voltar ao que disse Meimei para entendermos melhor essa frase. Certamente sofres e ele está se dirigindo ao leitor. Sofre você a dificuldade daqueles que herdaram o quê? Quem herda, herda alguma coisa. É sucessor, é aquele que vai receber, mas receber o quê? A luta, a dificuldade, a dor, o problema. Eles herdaram a luta pelo quê? Pelo fato de não terem procurado aquisições mais nobres, por terem feito coisas erradas, por terem se dedicado a fazer bobagem. Não quis estudar, depois passa fome. Não quis se qualificar, depois não arruma emprego. Não quis ter um esforço maior para ganhar conhecimentos mais profundos, e aí então não é promovido no trabalho. Não é considerado como uma pessoa mais bem preparada. E isso que Meimei está dizendo. Certamente que as pessoas estão sofrendo as consequências daquilo que elas não quiseram fazer. É a lei do menor esforço. E que vai render isto para a pessoa? Vai render uma situação de luta, uma situação de aflição. Quem não estuda, quem não se qualifica, certamente vai ter que se dedicar para ganhar a vida a trabalhos mais embrutecidos, mais ríspidos, mais ásperos, que os que já se prepararam não querem. E Meimei continua a nos dizer, ainda assim, lembre-se de que a virtude não reside no cofre. Onde encontrarias ouro puro a fazer-se pão na caçarola dos infelizes? Isso tudo está no livro, né? Meimei que está nos dizendo. Então, se formos ver, onde que na caçarola dos infelizes, que chamamos de caçarola, uma panela daquelas pessoas que sofrem, que não têm quase nada, será que nós encontraríamos ali o ouro puro se transformando em pão? Nessa caçarola dos infelizes, nessa panela rústica? O ouro não se transforma em pão. Ninguém come pão de ouro. Quando muito conseguimos fazer o pão com uma farinha pobre, mas de ouro ninguém consegue fazer. Então, ela está falando, por mais que você deseja se matar a fome, não seria com ouro puro que você conseguiria. E Meimei continua. Em que lugar surpreenderias frágil cobertor, tecido de apólice para agasalhar a criança largada ao colo da noite? Outra expressão figurada que o espírito Meimei está usando. Apólice, quem é que não conhece um apólice? Um apólice de seguro? São os papéis dos seguros, das ações de mercado financeiro, são riquezas que são representadas por pedaços de papel, onde está escrito, esta apólice vale não sei quanto, R$1.000, milhões de reais. Então, ela está perguntando, onde você consegue encontrar para uma criança que está abandonada no colo frio da noite, um cobertor que seja tecido com esses papéis cheios de milhões nos números? Será que eles conseguem agasalhar todos esses valores espelhados nessas apólices? Sejam ações, sejam apólices de seguro, sejam prêmios, não importa. Estão nesses papéis. Será que eles agasalham o frio de uma criança que está morrendo, está tremendo na laje da calçada na noite de frio? Vamos ver o que mais a Meimei fala aqui. Entretanto, se o amor te faz lume, te faz luz no pensamento, arrebatarás a imundície
a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para o enfermo esquecido, e farás do pano pobre o abrigo providencial em favor de quem passa relegado à intempérie. Estar relegado ao frio, à rua, a qualquer tipo de temperatura intempérie, né? Até a chuva. Então agora aqui ela está considerando o valor das coisas sem valor. Você não faz pão com ouro, mas se você já tem amor suficiente para que esse amor te ilumine por dentro, você não precisa de outras coisas, a não ser das sobras que às vezes são jogadas no lixo. Como ela diz aqui, as sobras da imundície. Aquilo que está jogado ao lixo, ao desperdício, ao estado de não se querer mais, porque não presta. Você vai tirar dali, tirar o que sobra da mesa. É o osso que não foi comido, a cartilagem que foi deixada de lado, a pele daquele alimento, daquela carne que você não gostou. Faz daquilo um caldo, e esse caldo pode matar a fome de uma pessoa, a que precisava do pão, que ouro não alimentava. Mas também, se você tem essa capacidade de ver a necessidade do outro, você não precisa comprar um cobertor de veludo, um cobertor de uma pele de um animal luxuoso para cobrir ou para aquecer. Você pode fazer o quê? Como está no texto. Você pode pegar o pano pobre e transformá-lo em abrigo providencial, em favor daquele que passa relegado às intempéries, ao frio, à chuva. Um pano humilde salva uma vida. No momento em que a aflição da geladeira do tempo, isso certamente a gente pode fazer. Não precisamos estar comprando coisas luxuosas. Aquilo que a gente tem em casa, aquele cobertor a mais, pode ser doado. Aquele pano pobre, como Meimei se refere aqui. Então Meimei está dizendo que as coisas simples, às vezes, são mais importantes que as coisas muito douradas, muito caras. Lembremos de Chico Xavier, que teve uma vida tão simples. E vocês conhecem alguma pessoa que tenha ajudado tantas pessoas quanto Chico? Então, ele dá esse exemplo para a gente, de não precisar ser milionário para multiplicar aquilo que você tem para distribuir. Você consegue fazer com o que você tem, com o pouco que você tem. Transforma isso e leva a muitas pessoas. O Chico é o nosso grande exemplo. E Meimei continua com a lição. Uma garganta de pérolas não emite pequenina frase consoladora, e um crânio esculpido de pedras raras não deixa passar leve fio de ideação. Ideação é ter ideias, né? Se formos parar para pensar, o que seria essa garganta de pérolas? Vamos imaginar aquele colar que se usava antigamente, aqueles colares bem rentes ao pescoço, cravejados de pedras. Se você pegar aquele colar, ele em si não emite nenhuma palavra, nenhum som. E apesar de ficar no pescoço, ele não vai levar às pessoas uma palavra consoladora. Não vai sair dele nada de produtivo. Da mesma forma que o texto diz, que um crânio esculpido de pedras raras, ele não deixa passar leve fio de ideação. Ou seja, esse crânio coberto de pedras raras, ele pode ser um crânio, ele pode ser um crânio. Ele não pensa, ele não tem ideias, ele não emite pensamentos, ele não raciocina. Ele é apenas um crânio, cheio de pedras preciosas, mas inútil, vamos dizer assim. É um corpo morto. Tanto a gargantilha de pérolas é um corpo morto. Embora ela envolva o pescoço, o que fala, e o pescoço, a garganta, mas a gargantilha de pérolas não fala nada. Então vemos que a riqueza externa, a riqueza embutida nos bens, não conferem a dinâmica que um crânio verdadeiro, uma garganta real podem produzir. Como Meimei vai explicar agora. E a gente verá nesse trecho o mesmo raciocínio
que nós vimos anteriormente, ou seja, lembram que o ouro ele não se transforma em pão na mesa daquele que mais precisa, e as ações do mercado financeiro não se transformam naquele cobertor quentinho que também aquela pessoa que passa frio de noite precisava. São todas coisas simples. Vamos para o texto que Meimei vai nos falar. Ó. Todavia, se o amor te palpita na alma, podes falar a palavra renovadora que exclui o poder das trevas e inspirar o trabalho que expresse o apoio e a esperança de muita gente. Respeita a moeda capaz de fazer o caminho das boas obras, mas não esperes pelo dinheiro a fim de ajudar. Então aqui vamos voltar à questão da garganta de pérolas e o crânio feito de pedras raras. Esses dois são muito apreciados. Muita gente gostaria de ter uma gargantilha de pérolas, uma gargantilha de diamantes, mas elas não representam nada, a não ser a inveja dos outros. Porém, se existe amor na alma, aquilo que sai na garganta, que não tem nenhum enfeite, uma garganta simples de carne, se alguém que tem amor e utiliza essa garganta, ela pode levar a pessoa à luz que está faltando na treva em que ela vive. Uma palavra reergue, uma palavra salva uma pessoa do suicídio. Uma palavra faz sorrir quem antes chorava. E ela é plasmada de qualquer garganta. Não precisa estar recamada de diamantes. Da mesma forma, a inteligência pode inspirar o trabalho para aquela pessoa que precisa de apoio. A inteligência que você tem, você pode gerar com suas ideias, com sua atividade intelectual, tarefas para muitas pessoas que estavam ali, inúteis, para se sentirem importantes, ativas na construção de um mundo melhor. Então nós vemos que não é preciso ter o ouro na cabeça, não precisa ter uma coroa de platina cravejada de diamantes, não. Basta ter o pensamento inspirado pela luz do afeto, do amor verdadeiro, que a garganta e o cérebro se transformam em ferramenta. Por isso que Meimei disse, não fique esperando, respeite a moeda. Ora, a moeda é nobre, a moeda é a expressão de um potencial. Respeite a moeda, que é capaz de fazer o caminho das boas obras. Ela ajuda, mas não fique esperando pelo dinheiro, a fim de você fazer algo de útil. Você tem essa capacidade, esse pensamento de ajudar, de colaborar. Você tem um pano velho, você tem um resto de comida. E Meimei continua. Hoje mesmo em casa, alguém te pede entendimento e carinho. E além do reduto do doméstico, legiões de pessoas aguardam-te os gestos de fraternidade e compreensão. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo, e não descreias da possibilidade de auxiliar. Você é a fonte em toda parte. Alguém está precisando de você. No seu trabalho, um amigo está assoberbado de coisas, e você está vendo. No lugar em que você está vivendo, você está vendo um monte de pratos sujos na pia. E alguém tendo que fazer o serviço enquanto você não faz nada. Nas situações da vida pessoal, com relação com os demais transeuntes, você está vendo alguém precisando de uma gentileza para entrar na fila ou deixar com que ele cruze a sua frente. E você está vendo. Então, em toda parte você é fonte, mesmo sem ter dinheiro. Ainda que o dinheiro ajude, não espere ter dinheiro para ser fonte. Você não é uma torneira fechada, que só o dinheiro abre. Ou, pelo menos, não deve ser isso. Você é uma criatura e a fonte que produz, e é a fonte que produz a riqueza. Você não é dependente da riqueza material para ser bom. Você é o filho da divindade, que pode ser a expressão do amor de Deus para os outros. Então observe e atue, sem alarde
sem querer fama, sem querer aplausos. Atue, veja onde você pode ser útil. Veja como você pode diminuir o sofrimento. Veja como você tem condições de fazer alguém menos infeliz. E isso é o que Meimei está falando. Você é a fonte da caridade. Não esqueça dessa possibilidade. Você tem de auxiliar os outros. E no último parágrafo, a Meimei nos diz assim, ó, para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus a sós, sem fiança terrestre. Vejam bem, Jesus sem fiança terrestre. Jesus não tinha dinheiro. Usou as margens de um lago simples e ofertou simpatia aos que lhe buscavam a convivência. Confortou os enfermos da estrada. Falou do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela e transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Então vamos partir dessa última frase. A caridade tem o tamanho do coração, não tem o tamanho do bolso, nem o tamanho do cofre. Nós vimos na frase inicial que a virtude não reside no cofre, o desprendimento reside na alma. E aqui nós vemos como Jesus e como ela disse assim, sem fiança terrestre. O que é fiança? Quando vamos alugar alguma coisa, alguém pede um fiador, ou alguém te presta uma fiança. Fiança vem da palavra fides, que dá a palavra confiança, fiador, fé, fidelidade. Então a fiança é o quê? Respaldo. Aquele que o indivíduo, se o indivíduo não pagar, ele paga. É o aporte que está por detrás, é a sustentação daquilo que se vai fazer. E fazer alguma coisa tendo de onde retirar em alguma situação difícil, retirar o recurso. E Jesus sem fiança terrestre. Jesus não tinha ninguém que o financiasse, ninguém que o apoiasse o que ele fizesse. Vemos que Jesus, sem essa fiança terrestre, fez tudo o que pôde, num lugar simples, sentou num barco e ensinou falando. Jesus não tinha megafone, não tinha recurso virtual para fazer o que ele fez. Usou apenas da sua capacidade de explanar, de amar. Jesus não fez faculdade de medicina. Jesus não era farmacêutico. Jesus não tinha nenhuma capacidade de formação da época, intelectualmente falando. E, ao mesmo tempo, amava, consolava, reerguia, abençoava, multiplicava, movendo as suas energias sobre a matéria, fazendo com que a matéria voltasse a ter outras características. Jesus tinha um potencial que não dependia de nenhuma fiança terrestre. Por quê? Porque para ele e para todos nós devemos nos lembrar disso. Caridade não tem o tamanho dos cifrões que estão na nossa conta. A caridade tem o tamanho do coração. Lembremos da primeira frase dessa lição de Meimei. Diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Nada é impossível quando a gente deseja, mesmo sem recurso financeiro. Façamos alguém feliz. Meus irmãos, então era esta a mensagem de hoje, nos falando que em qualquer momento da vida podemos ser caridosos, podemos ajudar alguém, mesmo com uma palavra, mesmo com um sorriso. Isso reergue uma pessoa. Quando essa pessoa está na rua, está carente, está precisando. Muita gente não dá bola para aquele mendigo, aquela pessoa que está sofrendo ali. Muita gente até despreza. Isso eu acho que é uma das coisas piores que um ser humano pode fazer para outro. Aquele olhar de desprezo, achar que o outro pode fazer algum mal a ele só porque vive na rua. Então, que possamos ter a consciência de que Jesus nos ama. E se nós estamos com um pensamento elevado,
se nós estamos com um pensamento reto, certamente nós conseguiremos fazer o bem, seja de que maneira for. Se tivermos um agasalho, muito bem. Se tivermos algum pão, alguma coisa que nos sobre em casa, certamente poderemos fazer alguém feliz. Muito obrigado, uma boa noite a todos.